Saudações, eu sou o William Moraes e esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros. Vai ser mais um bate-papo, porque eu resolvi fazer algumas ressalvas sobre o próximo vídeo, que é, na verdade, um áudio guiando vocês com as técnicas que eu aprendi para a saída lúcida do corpo físico. E eu vou fazer ressalvas, inclusive, para as ressalvas que eu farei. Por isso vai ser mais um bate-papo, porque de imediato eu poderia dizer que as técnicas que eu vou passar não é para todo mundo, mas de certa forma é quase que como uma meditação guiada. E eu acho que cabe mais a cada um de vocês, avaliar se é para você ou não. Porque é necessária uma leitura de como aquilo está te afetando. Faça uma vez, faça uma leitura de como isso te afetou, faça outra vez, faça algumas vezes, mas anote, faça anotações mesmo de como aquilo realmente mexeu com você, para cruzar informações. E isso é um estudo que você tem que fazer com você mesmo, você mesma. E digo isso de fazer mais de uma vez porque, honestamente, dificilmente uma vez vai ser suficiente para você conseguir sair do corpo. Se isso acontecer, é porque já existe uma predisposição muito grande e estava faltando só um fiapinho assim de empurrãozinho. E até isso também pode ser analisado por cada um. Mas todo mundo que estuda isso sabe que a verdade é que, no geral, é muito difícil. Não é uma vez, não são dezenas, às vezes são necessárias centenas de vezes. E eu acho engraçado porque algumas pessoas mandam um e-mail para mim falando que há 30 dias está tentando fazer e não consegue com os exercícios outros que existem na internet, né? E aí eu respondo 30 dias e a pessoa já estava querendo ter uma experiência lúcida tradicional, né? Com saída sem ruptura, sem lapso de consciência. Sai direto. Deitou, saiu, se viu, vou ali fora. Não é tão simples assim. Nem um mês de academia, as pessoas vão lá, né, fazer exercício pro corpo, ou sei lá, que seja pilates, seja arte marcial. Um mês é muito pouco para você obter algum resultado. Então, eu já adianto isso. Não é de imediato que você vai conseguir alguma coisa. E aqui é importante dizer que eu recomendo, inclusive, que você comece fazendo isso durante o dia, porque assim você vai ter menos medo, você vai conhecendo os exercícios, vai fazendo uma leitura de como aquilo está te afetando com mais tranquilidade. Depois de um tempo fazendo durante o dia, escutando o áudio, você passa a fazer antes de dormir. E aí você também faz aquela mesma leitura, como isso está te afetando, como isso está mexendo com você. É positivamente? Continua. É negativamente? Dá um tempo. Espera para ver se não tem outros fatores também afetando isso. Dê um tempo, depois volte a fazer. Se for o caso, retome. Depois, mais para frente, eu recomendo que você, inclusive, já saiba os exercícios de cor, porque eu volto a dizer o que eu já falei aqui. No curso que eu fiz, eu não consegui sair uma vez lá. Não consegui. Lá fazíamos todos os exercícios, depois tínhamos 1h30, mais ou menos, de quietude para tentar sair do corpo. Nunca consegui. Só fui conseguir em casa. E 90%, 99% das vezes eu saio quase que de manhã, já está amanhecendo. Algumas vezes no meio da madrugada, mas eu acho que esse já é um quarto ponto, eu acho. Primeiro à tarde, depois à noite, antes de dormir, e depois logo de manhãzinha, sabe, quando o dia está quase amanhecendo, ou já amanheceu, também funciona muito. Muitas das minhas projeções acontecem depois que eu coloco a minha gatinha para fora do quarto
e já amanheceu, eu volto e continuo a dormir, né? Eu faço os exercícios e é a partir daí que eu consigo. E aí, num quarto ponto, acordar no meio da madrugada, principalmente entre 3 e 6 da manhã, que é quando se intensifica de amparadores aqui neste plano mais denso, a presença deles é maior, eles estão mais próximos da gente, porque é um momento em que eles vêm em grupos e isso acaba ajudando na saída, porque quando eles veem que tem alguém tentando com esse ímpeto de se conhecer, ajudar mais pessoas, eles acabam ajudando. Então, recomendo isso, cada um faça uma análise. Agora, devo dizer que não é apenas para projeção astral esses exercícios. Eles vão te ajudar no físico também. E eu falo isso com propriedade. Depois do acidente que levou o meu amor, eu fiquei um fiapo disso aqui, para sair daqui. Uma lasquinha de nada e eu já estava indo. Realmente fiquei um farrapo humano. E eu passei a fazer os exercícios todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. Eu fazia à tarde e antes de dormir. E depois passei a fazer mais vezes, 3 vezes, no meio da madrugada ou de manhã, quando eu acordava. E eu sinto que, se não fosse isso, provavelmente eu não estaria aqui. Porque eu trabalho as minhas energias, que quando você está, né, em depressão ou alguma coisa assim, seu nível vibratório vai baixar muito, você vai ficar muito vulnerável, o próprio corpo físico entra em colapso. E quando você faz o exercício, tipo, não, vamos lá, vamos mover energia, eu quero trabalhar os chakras para limpar, para que eles funcionem, né, em plenitude, ou mais perto disso possível, eu estou não desistindo, eu estou turbinando esse corpo, e isso vai fazer com que você tenha mais saúde, sim. Porém, é inevitável que, com o tempo, depois de muito fazer esse exercício, a sua percepção extrasensorial vai ser ampliada. Você vai sentir as energias com mais facilidade, vai sentir pessoas te tocando, vai sentir calor repentino, frio, descargas de energia generalizadas. E isso tudo já é você quase se soltando para o mundo extrafísico. Por isso, eu recomendo esses exercícios apenas para quem tem interesse realmente em experiências extracorpóreas. Embora cada um pode fazer um teste por um tempo para ver, escutar o áudio sem estar deitado, sem estar deitada, sem estar em condições para fazer as saídas, para ver se você acha que tem alguma parte ali que te favorece, porque mexe com chakras mais um pouco do que aquela meditação guiada que eu já deixei aqui no canal aberta. E isso é favorável. Agora, eu tenho que dizer que sim, a primeira coisa que você tem que fazer, na minha opinião, é até o que vocês já estão fazendo se vocês acompanham esse canal, que é familiarizar com o assunto, a ponto de ficar natural. É deixar a coisa sem tanto misticismo. É simplesmente trazer isso para o cotidiano no sentido de que a vida não se limita a isso aqui. A vida é muito mais do que isso aqui. E considerar, sim, que estamos cercados por espíritos, que tem muita gente perto da gente, né, que estamos numa camada abaixo de outras camadas e elas estão abraçando essa camada aqui, e por isso muitos dos espíritos que estão lá acabam nos vendo aqui e até nos afetando. E isso tudo, quando você naturaliza isso, é muito mais fácil de você lidar quando você está fora do corpo, é menos chocante. Embora eu deva dizer que existe sim uma memória expandida fora do corpo. Você acessa uma mente que tem mais conhecimento um pouquinho do que você tem aqui, ou até muito. A questão é que, é como eu já falei algumas vezes, né? Como se fosse um outro compartimento que você passa a acessar. Então você traz informações e,
eu já sei disso. Ah, sim, eu sei que se eu for por ali, isso me é familiar, eu conheço esse lugar. Você tem essa memória e por isso muitas coisas deixam de ser chocantes lá. Inclusive isso de ver algumas coisas bizarras, porque no geral todas as noites vocês já estão vendo com um grau de lucidez muito baixa. Porém, quando você sai do corpo, não é exatamente a mesma coisa do que estar no corpo. É no mínimo assim. Isso depende muito do seu nível de lucidez e da ruptura ou do lapso de lucidez que você tem quando sai do corpo. Por isso, nós estudamos os exercícios para que a gente saia continuamente, sem nenhuma perda temporária de lucidez, porque a perda temporária de lucidez pode incidir em você não recuperar essa lucidez durante o processo. Ainda assim, tudo é treino. Então, se você conseguiu sair, só se ver lá fora e falar, não, espere, eu estou fora do corpo, retome. Os exercícios ajudam nisso também. Agora, se você sai a partir do seu corpo, você deitou, você, pera, estou sentindo, estou me despregando, e você sai, o acesso a essa memória expandida pode ser diminuído, porque você está muito mais com a sua mente do mundo físico do que lá de fora. E aí você pode ter uma dificuldade de acesso a isso imediatamente ou temporariamente. Mas com o tempo você também vai se situando e abrindo-se para essas informações a mais que você tem, esse bônus de conhecimento que vem por todas as vivências que você já tem. E agora eu vou falar dos motivos que eu te diria para fazer a projeção astral. Muitas pessoas dizem que não é para fazer turismo astral, que você tem que fazer isso com uma seriedade. Para mim, o turismo astral é importante. Você conseguir sair do seu corpo físico apenas para passear do lado de fora já vai mexer com você significativamente. A sua concepção de existência é ampliada, não tem como. É muito intenso. Então já é válido para isso. A partir disso, o que você faz além, claro, tem muito da questão ética de como você vai usar isso, muito mais a seu favor do que a favor dos outros, ou até talvez contra outras pessoas. Você vai se alinhar com um certo tipo de pessoas, espíritos, que têm o mesmo objetivo. Então, sim, é complicado. O interessante, na minha opinião, é você se preparar. Eu sei que algumas pessoas já estão buscando isso porque precisam de notícias, por exemplo, de pessoas que já se foram. Fica mais difícil. Por quê? Você já está abatido ou abatida. O seu estado emocional vai afetar. E eu digo isso também por experiência própria. Eu tive um treinamento 20 anos atrás que me preparou um bom bocado para o que viria depois. Só que, é claro, eu não sabia disso. Quando aconteceu o acidente e eu retomei, foi muito mais difícil, porque meu estado emocional estava afetado. Eu aprendi que a saída lúcida do corpo físico é em cima de uma base formada pelo equilíbrio emocional, físico, energético e mental. Então, a minha sugestão, se você tem essa oportunidade, é não espere você precisar, você achar que precisa de uma notícia de alguém que se foi, porque para mim fez significativa diferença ter tido o que? Umas 20 experiências com o meu amor no decorrer do processo dela, que vocês escutaram na entrevista que eu dei ao canal Afinal que Somos Nós, provavelmente. Se você não escutou, encontre isso lá no canal deles, que vocês vão escutar basicamente quase todas as experiências que eu tive, ou pelo menos mais da metade. E foi extremamente importante para mim, para que eu tentasse continuar aqui o máximo possível. Quando você começa a se preparar, não há pressa,
você não tem uma ansiedade tão grande, ou não deveria ter. Simplesmente comece a trabalhar isso como possibilidade. Aconteceu? Ó, interessante, você se viu lá fora? Chame por seres de luz, mentores, e pergunte onde eu posso ajudar. Às vezes vão aparecer, às vezes não. Às vezes você sai andando por aí e você está sendo guiado ou guiada. E você vai parar onde você tem que parar porque eles estão te conduzindo, só que você não está vendo às vezes. E é muito gratificante poder ajudar outras pessoas, porque toda ajuda que você está dando a elas, você está aprendendo um pouco mais sobre o mundo espiritual. Porque é muito vasto. São muitas e muitas frequências, camadas, e cada uma funciona de um jeito, e cada uma é muito ampla. Então, eu acho que você ter a oportunidade de se preparar para um entendimento de que a vida continua para além daqui, já é significativamente importante. Porque nós não ficaremos aqui fisicamente para sempre. E pior ainda, acho, as pessoas que nós amamos também não vão ficar aqui para sempre. Então, para mim, esse é um ponto. Outro ponto é o autoconhecimento, a autoanálise. Eu recomendo sempre que vocês busquem terapia com psicólogos, e isso é verdade. Porém, devo admitir que, para mim, uma saída do corpo lúcida, com uma experiência lá fora, equivale a dezenas ou até talvez centenas de sessões de terapia, porque ali você está se vendo sem máscaras, basicamente, de uma forma muito intensa. As suas verdades estão ali, elas são jogadas na sua cara mesmo. E aí é que está a questão do preparo psicológico. Então, por isso eu recomendo que você faça terapia. Ela é de uma forma moderada, de uma forma segura, né? Você está lidando com informações que você consegue conter. E lá fora, extrapola para além de você com mais facilidade. Por isso se torna mais difícil de encarar e até de processar essas informações. Vivo dizendo que os dois extremos são terríveis, que é você ficar deslumbrado demais com o mundo de lá, e aí você começa a, né, sabotar as vivências aqui, você não quer ficar mais aqui, e é importante que fique até quando tiver que ficar. E tem também o outro lado de você ficar chocado ou chocada com o que ver e falar, não quero saber disso, e se esconder aqui apenas e falar, só existe, só quero saber disso aqui. Porque, honestamente falando, se a gente foca só no mundo material, a gente realmente está encontrando uma solução extremamente temporária que vai ser arrancada da gente de alguma forma. Seja a gente arrancado dela, ou outras pessoas ou coisas arrancadas da gente nesse processo, e vai ser muito mais doloroso. O ideal é encontrar um caminho do meio, um meio termo, um equilíbrio, um centro, né, dessa balança. E isso é o que eu tento ajudar com o canal. Eu tento trazer para vocês as minhas experiências, para vocês terem uma ideia das loucuras que acontecem lá. E sim, eu sempre digo, conteste tudo, porque eu contesto. Mas tem coisa que, como eu já relatei aqui, experiência com a minha irmã, na qual nós dois lembrávamos perfeitamente de tudo que aconteceu, e tudo era muita coisa. Então, no mínimo, as nossas mentes estavam conectadas, e isso eu tenho que considerar. Então, no mínimo, é uma lucidez para além do corpo físico que estava dormindo ali. Então, você ter isso, de poder ter essa lucidez lá fora, mesmo que fosse dentro da sua mente, já seria muito. Considerando que é lá fora, é mais ainda. Isso pode te fazer acelerar o seu processo de evolução, de compreensão da vida significativamente, e não de forma forçada, é simplesmente inevitável. Inevitável você não considerar o outro como parte de você, ou você se importar mais com o outro, e isso faz com que você amplie a sua compreensão da vida.
Você sente que está mais conectado com outras pessoas. Você sente mais facilmente as energias. A sintonia faz tanta diferença lá fora que o cenário vai mudar de acordo com o que você está sentindo praticamente de forma imediata. Aqui no mundo físico, os efeitos demoram a serem manifestados. Então, a gente às vezes até os perde de vista e não sabe por que está acontecendo isso agora, sendo que isso é reflexo de algo de ontem ou até de muito, muito antes. Lá não, lá é imediato. E aprender a lidar com essa questão imediata também é importante, porque a ideia é que a gente viva mais tempo lá. E para isso é necessário um treinamento. Por isso eu vou fazer a minha contribuição repassando as técnicas que eu aprendi. Eu acho que não tem problema nisso, porque o instituto no qual eu treinei, eu tive aulas, não existe mais. O meu professor provavelmente se aposentou completamente, se é que ele está por aqui ainda. Pode ser que não esteja mais. E acho que a ideia agora é realmente compartilhar. É uma retribuição, inclusive, que eu faço por vocês que estão colaborando comigo significativamente através de colaborações financeiras mesmo. Eu não estou agradecendo aqui o tempo todo, porque assim, fica uma parte de mim fica achando que quando eu toco no assunto, é como se eu estivesse dizendo, ó, meu Pix está aqui, colabore. E, bom, vocês já sabem que eu tenho essa dificuldade de aceitar colaborações, embora sim estão fazendo diferenças significativas e eu quero me organizar melhor ainda para colocar mais conteúdo ainda no canal ou oferecer algo além do que eu já ofereço 2 vezes por semana, como eu já expliquei em outros vídeos, mas eu ainda estou me organizando porque os eventos começaram a acontecer novamente. Para mim, são muito importantes esse contato mais próximo com pessoas e não só através de uma tela, essa interação distante, né? Essa troca de energia, essa sinergia que é formada quando estamos juntos, reunidos, faz uma diferença significativa para mim. Mas isso acontece aos fins de semana, basicamente. Então eu tenho a semana inteira para trabalhar no canal ou nas esculturas, mas claro que com essas ajudas eu consigo dividir melhor ou até trabalhar mais no canal do que atender as esculturas, porque, como eu já falei, esculturas eu demoro muito para fazer uma e deixar uma pessoa feliz. E colaborar na jornada dela, nem que seja com essa satisfação de ter algo assim, né, que representa algo para elas. Aqui no canal eu falo para muito mais gente, muito mais pessoas são alcançadas e eu acho que é uma colaboração muito mais significativa. Então, o vídeo que eu vou postar sobre as técnicas também não vai ter publicidade do YouTube. Eu não acho que funciona você estar escutando ali no meio entrar uma propaganda. Vou deixar apenas em áudio com alguma imagem de fundo, né? Porque é mais para escutar mesmo. E devo postar no sábado agora. O vídeo de hoje foi para essa introdução, dizer para vocês que cada um deve realmente se monitorar. Eu não estou aqui para recrutar ninguém para minha tripulação do tipo, subam no meu navio, vamos juntos, porque cada um tem o seu navio. E cada um é o seu capitão, ou a sua capitã, contramestre, marujos, enfim, marujas. E é isso, às vezes a gente entra em conflito sim. O coração está dizendo uma coisa, a mente está dizendo outra. Puxa essas cordas, vamos aproveitar os ventos. Aí o outro está temeroso de, meu Deus, mas é muito vento, vai levar a gente para longe da terra firme. Então, existe isso de cada um saber até onde vai, ou vai, volta, análise, ver como é que foi, que tesouros você trouxe, como aquilo te ajuda na vivência aqui, porque isso é o mais importante, já que você está nesse corpo para viver aqui. Agora, terra firme também, se existem incertezas no mar lá fora, bom, existem incertezas aqui também. Até mesmo a terra firme é um lugar temporário e é um lugar que as tempestades também chegam.
e às vezes chegam avassaladoras, derrubando, destruindo tudo o que a gente tinha como nosso chão. Então, vale a pena considerar que existe muito mais, que existe este além e começar a compreendê-lo. Você pode testar o áudio que eu vou deixar, ou pode apenas continuar acompanhando o canal aqui, no qual eu estou fazendo a leitura dos meus diários de bordo, das minhas navegações lá fora, na esperança de vocês aprenderem alguma coisa até sobre vocês mesmos, a partir do que eu aprendo sobre mim lá fora. Muita coisa não vai fazer sentido, não tem problema. Você pega o que pode ser útil para você e use isso enquanto for necessário. Cabe a vocês avaliarem. Manter a mente aberta, eu acho que é vantagem para todo mundo. E uma última dica que eu gostaria de deixar aqui é: aprenda a aprender com tudo, mesmo as experiências que não são agradáveis. O que ela te conta? Como isso pode te ajudar a ser melhor? Leve isso em consideração, porque para mim passou a ser assim: não existe mais certo e errado. Existe apenas o existir, realmente. As vivências, e todas elas são válidas. E já falei aqui, vou repetir: temos que aprender a vivenciar da melhor forma possível, até mesmo os piores acontecimentos nas nossas vidas, até para que a gente não precise passar por eles novamente. Então, não tenha medo das experiências, e se teve medo, não pire com isso, não ache que é um fator determinante. E também tem isso, não ache que você vai abrir uma porta que não possa ser fechada depois. Ninguém consegue sustentar um nível energético por muito tempo aqui nesse mundo, simplesmente mantê-lo naquele nível. E toda variação vai afetar esse abrir e fechar de portas. Então, não, você não está abrindo uma porta que nunca mais será fechada, apesar de que, se você tiver uma experiência lúcida lá fora, dificilmente isso não vai mudar a sua percepção da vida dali em diante. Mas não se preocupe, você não vai colocar uma bandana e ficar andando por aí feito um pirata só por causa disso. As minhas convicções artísticas já existiam muito antes, desde que eu era bem pequenininho. Eu já queria ser artista quando eu crescesse, eu já desenhava, enfim, é algo que já existia em mim, e essa é a minha manifestação. Apenas aconteceu de ser assim. Além disso, eu fui obrigado, por vivências terríveis, a considerar o mundo extrafísico. E isso aconteceria mesmo que eu continuasse na contabilidade e tirasse a bandana e continuasse usando gravata, trocasse um pano por outro. Eu não sei até quando eu vou estar nesse mundo, mas cada vídeo a mais, cada colaboração a mais que eu faço nesse canal, que vai ficar aqui, inclusive, para depois, até mesmo depois que eu me for, vai continuar ajudando pessoas, acho bem gratificante. E que bom que eu cheguei até aqui e espero continuar até onde eu preciso continuar. Obrigado pela atenção de vocês. Hasta!